Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para você, para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É, eu estava conversando com Deus há pouco tempo e como Deus é grandioso, como Deus é grandioso. Às vezes você não está num determinado lugar, mas quando você às vezes não precisa estar num determinado lugar para Deus te honrar, para Deus te honrar. Deus, quando quer exaltar alguém, quando Ele quer lembrar de alguém, Ele nem precisa que a gente esteja. Mas Ele faz com que você saiba. Deus é muito, muito maravilhoso, muito. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe o que a gente precisa, Deus ele sabe de tudo, Deus vê o que o homem não vê. Então, às vezes a gente pensa que é preciso a gente estar ali naquele lugar para que a gente venha ser lembrado. Mas quando Deus quer lembrar da gente, falar da gente, exaltar a gente, às vezes nem é preciso que a gente esteja ali. Nem é preciso que a gente esteja ali. Ele faz acontecer. E às vezes ainda permite você saber. Às vezes você nem está ali. Nem está ali. Mas se ele quiser que você saiba, você vai saber. Você vai saber. Quando Deus quer fazer nas nossas vidas, nada e ninguém impede. Nada e ninguém pede. Nada e ninguém pede. E eu vou ler uma palavrinha só para que vocês entendam melhor o que eu estou querendo passar. Davi, com ele, Jessé tinha 8 filhos. Ele tinha 7 irmãos e com ele tinha 8. No livro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13, diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Lê novamente. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Quando Deus ele tinha escolhido
Davi para ser rei. E Deus escolheu a Samuel para ir até Jessé, que era pai de Davi. Só que Deus já tinha deixado claro para Samuel, para o profeta Samuel, que ele não fosse pela aparência, mas sim pelo coração, que a aparência era enganosa, que não fosse por ela. Quando Jessé foi ungir a Davi, Davi não se encontrava no cenário. Não se encontrava no cenário. Jessé apresentou todos os filhos. Todos os filhos. E Davi não estava naquele momento com seus irmãos. Ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, lá no pasto. Ele não estava com seus irmãos. Ele não estava no cenário. Só quem estava no cenário era Samuel, Jessé e os outros irmãos. Ele estava fora à parte. Só que quando Deus quer nos dar algo, quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, Ele não vai nos substituir, Ele não vai dar a outra pessoa aquilo que é para ser nosso. Era 7 irmãos que tinham passado na frente de Samuel. Deus poderia ter dito assim, já que o meu escolhido não está aí, Samuel, veja aí outro para mim, veja outro aí para mim. Ou Samuel teria feito um jeitinho, enfim. Aquilo que é para ser da gente, embora que a gente não esteja naquele lugar, mas Deus honra. Deus faz a mensagem chegar e traz, e aquele acabou, não vai ser de outra pessoa. Tiveram a honra de Davi, começou quando Deus mandou que Samuel dissesse que tinha que ficar todos de pé, até que Davi viesse. Davi não estava ali. Davi não estava sabendo de nada. Davi estava cuidando das ovelhas, achando que era um dia como qualquer outro, normal. Mas Deus já estava trabalhando na vida dele. Já estava acontecendo algo. As águas já estavam se movendo. E acredito que Davi estava achando que era um dia mais como qualquer outro. E Deus, com um propósito gigantesco para a vida dele, que poderia ter entregado a outra pessoa que estava naquele cenário, naquele momento, teria sido mais fácil, né? Mas Deus não trabalha assim, Deus não faz assim. Aquele que Deus escolhe é aquele e acabou. Pode até não estar no cenário no momento. Pode até não estar no cenário no momento. Mas isso não quer dizer nada. O que é para ser seu, vai chegar nas suas mãos. Estou dizendo para você ficar parado? Não, Davi não estava parado. Davi estava trabalhando, fazendo outras coisas. Nada e ninguém aqui estava parado. O que eu quero dizer é que aquilo que tem que chegar para você, independentemente do lugar, o que você está fazendo, acontecendo, vai chegar. Talvez você venha estar até muito ocupado, mas vão bater na sua porta e vai dizer, olhe, manda chamar. Manda chamar que a gente vai esperar aqui, todos de pé, até ele chegar. Davi era um simples apacentador de ovelhas do pai, o menor da casa. Mas Deus já estava honrando, já estava tratando ele, Samuel, e colocou os irmãos para tratar também ele já como um rei. Já como um rei, não era mais nem, entendeu?
Então, às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada, que Deus não está trabalhando, e você está vivendo sua vida, está fazendo suas coisas, e Deus está trabalhando sim. E Deus está trabalhando sim. Você ainda que não está sabendo, mas Deus está trabalhando sim. Quando você acha que é um dia como qualquer outro, que está ocupada, está fazendo isso e nada de extraordinário está acontecendo, está sim. Está sim. Você está sendo lembrada, Deus está te exaltando. Talvez até diante daqueles que duvidaram de você, duvidaram do seu potencial. Davi era considerado perante os irmãos dele o menorzinho, o que estava mais ocupado cuidando das coisas do pai lá. E o pai sempre botando aqueles outros, achando que aqueles que poderia ser o rei. O trabalhar de Deus é diferente. E Deus diz que a gente não é para se prender à aparência. A aparência é muito enganosa, minha gente. Mas Deus vê algo que o homem não vê, que é o coração. Deus sempre viu e estava vendo o que Davi estava fazendo, quem era Davi, os pensamentos de Davi, a intenção de Davi, o coração de Davi, o que Davi passava para cuidar das ovelhas do pai, para cuidar das ovelhinhas. Deus já estava vendo algo em Davi que nem o próprio talvez visse, nem ninguém. Às vezes, enquanto a gente está achando que nada está acontecendo, que está tudo parado, talvez é o dia que Deus esteja mais trabalhando a seu favor, na sua vida. Tá entendendo? Deus, assim, é extraordinário. É extraordinário. Não tem Saul, não tem Jessé, não tem nada e ninguém quando Deus quer te dar algo, quando Deus quer te exaltar, quando Deus quer lembrar o seu nome. Não tem nada que empate. Nada, 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 nada. Não tem nada, minha gente. Deus Tava lendo aqui um pouco a Bíblia. Deus é grandioso. Deus é grandioso. Que a nossa confiança, que a nossa certeza venha estar nele, porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Você pode nem estar naquele cenário, mas Deus faz lembrar de você. Deus faz lembrar de você. E ninguém substitui ninguém. O que você fez, o que você deu, o que você... foi algo da sua parte, foi você. Pode entrar amanhã no seu lugar. Saul não era igual a Davi. A cadeira que Davi ia sentar foi a mesma que Saul sentou.
Mas Saul não era igual a Davi. Davi era uma coisa, Saul era outra. E Deus sabia disso. E Deus sabia disso. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. E não importa o lugar onde você esteja, seja lá o que for. Se Deus quiser que alguém lembre de você e fale de você, e você saiba disso, você pode nem estar no cenário, mas a mensagem vai chegar. Você pode estar aqui, ter outro país, um oceano, dividindo 1, 2, 3, 4. Se Deus quiser que alguém lembre de você, do seu nome, vai lembrar. E se Ele quiser que você saiba, você vai saber. Pode estar um outro país, vários oceanos, vários rios, vários tudo. Mas a mensagem vai chegar. E Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Não desista. Não desista jamais, em hipótese nenhuma, porque tá difícil, porque tá complicado, porque vem mil e uma coisa na sua cabeça. Você acha que ninguém tá lembrando, você acha que ninguém tá vendo, e é muita coisa, e você tá ocupado achando que é um dia como qualquer outro, mais outro, e que você acha que Deus não está vendo, ou não está lembrando, ou não está fazendo nada por você, que as suas orações não estão ouvindo, que seu joelho no chão, sua oração é em vão, que as águas não estão movendo, que nada, tudo mentira. Que isso não te faça parar. Que isso não te faça parar. E você vai ver o poder de Deus nesses momentos, nessas situações. Você vai ver o poder de Deus, porque Deus vai usar, seja o quem for, diretamente com você, vai falar. E vai falar. Não desista em hipótese nenhuma, porque o cenário está contrário, porque tudo diz o contrário. Enfim, não pare por isso. Não pare. Porque é nesses momentos que você acha que não está acontecendo nada, que a água está parada, que a terra está seca, e que você acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que é uma injustiça, é isso aqui. Que isso não te faça parar. Siga. Se for para chorar, chore. Seja o que for. Pensamento de desistência vai vir, de cansaço vai vir, tudo vai vir, doença, tudo vai vir, mas vai, segue, continua, porque quando você vai lá chorando, cansada, isso e aquilo, você vai voltar sorrindo, porque Deus te honrará. Nada fácil presta, tudo que é fácil vai embora muito fácil, não tem nem história para contar, nem testemunho tem. Você já viu dá testemunho, uma linda história, um grande, com qualquer coisinha, não. Não existe isso, não. Testemunho, ele vem do extraordinário, daquilo que você não espera, que nem o homem mais espera, que nada, aí vai surgir vida aí. A vida vai surgir daí. Quando tudo está se acabando, tudo está morrendo e você acha que nada está acontecendo, vai surgir vida daí. Uma fonte. Jorrar fonte. Servir a Deus, andar nos caminhos de Deus, não é fácil. Não é fácil. O próprio Senhor Jesus, que não tinha nada a ver com a gente, um homem puro, correto, verdadeiro, santo, achou por um momento que o pai tinha esquecido ele, sentiu angústia,
queria que aquele momento passasse, que ele não estava aguentando. Imagine nós. Imagine nós. Mas ele foi até o fim, com tudo, carregando cruz, que nem era dele. Carregando peso, o nosso peso. Então ele carregando cruz. Todo mundo falando o que quisesse. Depois de tantas coisas maravilhosas que ele tinha feito, foi preso como um ladrão, sei lá. Mas quando aquele que realmente é de Deus, ele dá até o último momento. Ele dá na dor. Ele dá chorando, ele ainda dá. Aquele que tem o Espírito Santo que é de Deus, ele às vezes ele pode estar morrendo por dentro, mas ele chega ali, é a fonte de água viva que nunca para, nunca. Ele chega ali e ainda fala de Jesus, fala do poder de Jesus, das maravilhas de Jesus. Às vezes não está tendo mais nem para ele, mas ele ainda está dando, ele ainda está dando. Jesus, quando ele estava lá na cruz, quem estava do lado dele? Um ladrão. E ele ainda deu para aquele ladrão. Apesar de tudo, de todo o sofrimento, aquele ladrão foi para o céu com Deus. Adquiriu a salvação, se arrependeu de todos os pecados. Até o último momento, Deus ainda fez. No momento que ele achava que até ele mesmo, o Pai tinha esquecido, mas isso não impediu dele continuar dando. E ele não desistiu. E olha onde ele está hoje. E olha onde ele está hoje. Pois bem, meus amores, essa é a palavrinha de hoje. Essa é a palavrinha de hoje. Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom. E não desista porque tá doendo, porque tá sofrido, porque sei lá, seja o que for, não desista não. Continua. E Deus vai honrar cada lágrima, cada sofrimento. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Tá certo? Então essa é a palavrinha de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, te encha de muita força. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque Ele está contigo. Você não está sozinha. Ele nem vai te livrar da fornalha, nem da cova, nem de nada, mas Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. E você não está com qualquer pessoa, você está com o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha. Não perde. Pode até parecer que está perdendo, mas não perde batalha, tá certo? Na hora certa, a vitória chegará. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Fique com Ele. Você tem um dono. Você não está sozinho. E você não é filho de qualquer pai, não. Você tem um pai poderosíssimo, dono do ouro e da prata e de tudo. Tudo isso. Então, ainda que não fique nada em ninguém, acredite, Ele está contigo e é suficiente.
Você tem dono. Você nem é desamparado, nem é sozinho. Você tem um dono. Você é filha de um pai poderosíssimo. E que não perde batalha. Tá certo? Que Deus... deixa eu contar um testemunho. Eu já falei esse testemunho, mas agora deu vontade de falar novamente. Quando eu tava falando isso, aí lembrei, antes de eu ir embora. Antes, quando eu tava lá fora, aí eu tinha que passar pela Polícia Internacional para fazer exames. Parece que era uma vez por ano, se eu não me lembro. Sempre fazer esse exame, sempre tá renovando. A Interpol, porque a Polícia Internacional. Porque se caso acontecesse algum acidente, alguma coisa comigo, seria uma maneira de me reconhecer, de reconhecerem. Então, eles faziam exame e tudo. Então, parece que uma vez por ano, ou duas, não sei, eu ia para lá. Só que nesse dia, que eu não ia só, eu sempre ia acompanhada do meu ex-esposo, eu nunca ia só. Era um lugar com muitos estrangeiros, gente de todo o lugar do mundo que estava em Lima e que tinha que passar por lá fazer esses exames. E eu não ia só, porque assim, embora que eu já soubesse um pouco de espanhol, mas os trâmites que era feito, organizado, era muita gente, era muito complicado. Então sempre ele me acompanhava. Só que nesse dia ele não quis me acompanhar. Ele não quis me acompanhar, me deixou lá no lugar e foi embora. Não quis. E eu, tudo bem, né? Fazer o quê? E sempre eu tive na minha mente, na minha cabeça, que era tipo assim: mesmo com medo, vai com medo mesmo. Sempre veio e eu sempre enfrentava. Eu nunca desistia. Então, botei a cara a bater. Não disse não e não tá certo. Acho que era a terceira vez que eu tava indo, mais ou menos, não sei. Aí, quando eu cheguei lá, era tipo um local público, assim, de polícia, assim, um local bem grande. E filas, porque tinha vários departamentos e filas. Um monte de estrangeiro de lá, um monte de gente. Eu olhava para um lado, era japonês, eu via que era japonês devido aos traços, era americano, era de tudo, tinha um pouco. E eu cheguei devagarinho, observando e olhando, e eu cá comigo, meu Deus, eu vou começar por onde? E eu fiquei assim, eu disse, meu pai, eu vou seguir o ritmo, vou me encaixar por aqui. E, ai, como eu era corajosa. E Deus, olha, quando Deus quer algo da sua parte, ele dá tudo para isso, porque eu até hoje eu não entendi onde eu arranjei tanta coragem para muita coisa, mas enfim. E aí fui, né? Fui acreditando, Deus estava comigo, ia estar tudo certo. Fui, me joguei. E aí fui, aí tinha uma fila. Disse, eu vou ficar nessa fila e vou deixar e uma hora eu vou falar, enfim, mostrar documento, isso e aquilo, eles vão. Aí eu sei que eu tô nessa fila. De repente chega tipo um policial e me chama para ir para um outro lugar, que era uma sala. Ele me chamou e eu acompanhei, assim, meio que assim, acompanhei. Aí eu cheguei nessa salinha, tipo, tinha uma mulher lá e uma salinha pequena. Ele mandou eu ficar e esperar e pediu meus documentos. E eu sei que eu nessa salinha, ele vinha, voltava, enfim, falava algumas palavras e eu só na obediência, obedecendo, porque eu não estava entendendo muita coisa. E quando a gente precisa, né,
e não tá entendendo mesmo, enfim, policial. E eu estrangeira, eu não ia jamais desobedecer. E aí depois ele chegou, me puxou e me levou para um outro lugar. Quando eu vi, eu entendi que eu já estava concluindo o negócio. Eu já estava concluindo o negócio lá. Aí eu perguntei, terminou tudo, não sei o quê. Terminei, concluí tudo. Na facilidade que não era de costume. Eu me lembro que quando eu ia com o meu ex para lá, eu pegava a fila, ele ficava, gente com fila, ia fazer exame, fazia um monte de coisa. Mas nesse dia, eu entrei na sala, o homem que resolveu tudo para mim quando eu fui, foi bem dizer, assinar e terminar. Quando eu tô saindo do local para pegar um carro para ir para casa, tipo um táxi, que eu tô indo pra casa, pegando táxi, aí um homem que no início, quando o policial me chamou, que tava perto de mim e viu eu saindo com esse policial, na hora que eu tava saindo, ele também tava saindo para pegar o táxi. Saiu do meu lado, eu de um lado e ele do outro. Aí ele pegou e disse, eu acho que lhe confundiram com a filha do general. Você é a filha do general? Aí, eu disse, aí eu disse, meu pai do céu. Aí eu fiquei calada, tipo assim. Mas eu entendi, pelo que o senhor me falou, e ele era peruano, e deveria conhecer as pessoas, sei lá, não entendi o porquê. Mas eu acredito que Deus confundiu o homem. Confundiu o homem. E eu cheguei naquele local e fui confundida com uma pessoa muito importante. Muito importante. E através disso, eu resolvi tudo. Eu resolvi tudo. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse dia, eu saí daí e fui para a farmácia, porque meu tinha uma farmácia. E eu saí, e quando eu tô entrando na farmácia, ele ficou desacreditado. Eu cheguei sorrindo, muito feliz, tipo, resolvi tudo, tá vendo? Como eu resolvi tudo. Tipo, me achando. E ele sorrindo pra mim. E ele ficou surpreendido e eu fui explicar. Que ele ficou surpreendido. E eu fui explicar o que tinha acontecido. Então, para finalizar a história, Deus sabia naquele dia o quanto eu precisava da ajuda dele, de Deus. O quanto eu precisava da ajuda dele e o quanto eu estava me sentindo sozinha naquele dia. E que eu precisava muito de ajuda, muito. E que eu acreditei que ele me ajudaria de alguma forma, eu ia resolver aquilo. Porque eu precisava muito daquele dia de alguém, muito, muito, muito. E ele não me desamparou. E ele sabia que eu estava sendo injustiçada. Na situação que eu me encontrava, estava sendo injustiçada. E ele me honrou. E ele me honrou. Ele mandou um anjo me ajudar. Ele fez o homem confundir. Ele fez o homem confundir. O homem foi um anjo na minha vida, porque era um ambiente de muita burocracia. Fora a burocracia, eu ainda não estava com um idioma na ponta da língua, mas eu precisava fazer aquele trâmite. Eu precisava e ele me ajudou. E já me aconteceu muitas coisas que eu vi a mão de Deus na minha vida, que eu realmente precisava dele, realmente, e ele me ajudou. Usou de pessoas e situações
e nunca me abandonou até aqui. E me ajudou muito e tem me ajudado muito. Tanto aqui como lá fora, quando eu não tinha nenhum vínculo com nada e com ninguém. E mesmo assim ele usou de anjo, de pessoas, de situações para me ajudar. Eu vi muito a mão de Deus na minha vida. E acredito, você vê mais a mão de Deus na sua vida quando você olha para um lado e para o outro e não sabe o que fazer. É nessas horas que Deus chega. Então, essa é a palavrinha de hoje, é o testemunho de hoje. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. E não desista porque tá difícil, não. Eu vivi coisas extraordinárias, maravilhosas. Eu vi e vivi porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido naquele dia, pelo medo, pela a situação que eu me encontrava com o meu ex, eu não tinha vivido algo tão maravilhoso como eu vivi naquele lugar. Eu vi a mão de Deus na minha vida. Como muitos outros momentos aqui, se for contar, tá certo? E assim, você não vai ser diferente de mim. Na sua também já aconteceu e vai acontecer ainda mais coisas extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Tchau.